Verte TV e Rádio apresenta Docas, Levanta-te, com a missionária Ana Luzia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira para a glória do Senhor. Amados, nesse momento, eu quero dizer para a sua vida, Deus ele é maravilhoso, Deus é soberano. E nesta tarde o Senhor quer falar o teu coração. Neste momento começamos a orar. Vamos chamar a presença do Senhor para esta programação, porque tudo é para Ele. E eu sei que nesta tarde o Senhor vai falar os nossos corações, né? Oremos nesse momento, curva a sua cabeça. Se você sentiu o desejo, amado, se ajoelhe, ou coloca a mão no teu coração. Você que está aflito, você que está angustiado, ou mas se você está passando por coisas na mente, pensamentos contrários ao do Senhor, nesta tarde eu quero declarar sobre a sua vida. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, maravilhoso, soberano, Senhor, eu quero apresentar nesta tarde a minha vida diante do Senhor, meu Deus. Pai, eu sei que sem Ti nada eu posso fazer. Pai, Tu és a videira verdadeira. E Deus, o agricultor. Pai, nós somos Teus ramos, Pai. E, Pai, eu quero nesta tarde, Pai, orar por vidas. Pai, por esta mulher, este homem, esta criança, jovem, adolescente. Pai, onde tiver alguém enfermo nesta tarde, Pai. Jeová Rafa, o Deus que cura. Nesta tarde tem cura. Pai, nesta tarde tem provisão. Senhor Deus, eu declaro saúde e vida reinando, Pai, na vida desta mulher. Pai, o efatá do Senhor, o de repente do Senhor, o sopro do Senhor, Pai, nesta casa, neste lar. Pai, onde tiver um viciado, Senhor, nas drogas, Pai, nesta tarde, na bebida, Pai, eu creio na libertação. Pai, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Pai. Pai, eles conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Pai, eu quero apresentar o setor de trauma, a UTI, CTI, oncologia, Pai, onde tivesse, Deus, neste momento uma pessoa no centro cirúrgico, Pai, todo espírito da morte bate retirada, Senhor, deste centro cirúrgico. Pai, declaramos vida. Pai, os laços sendo quebrados nesta tarde. Repreendemos e fechando a boca do falso leão. Pai, toda palavra contrária contra esta vida não prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Aleluia, nesta tarde. Amados, vamos começar com a palavra. Eu estava escutando esse som aí no fundo. Eu digo, que é isso mesmo? Ei, pastor Jorge. Eita glória. Deixa eu ver aqui quem já está ligadinho conosco, né, amados? Eu estava esses dias fora porque, né, eu teve uma perda na família, a minha vozinha. O Senhor a levou, creio assim. Eita glória. Mas Deus, Ele é fiel, né, amados? E nesta tarde, amados, eu tenho uma palavra para o teu coração, né? Como eu não pude fazer a última terça-feira, foi gravado, né? Então eu estava enferma um pouquinho. E hoje é a quinta, faltam 2 terça-feiras. Lançando o pão sobre as águas. É o propósito. Nós vamos estar declarando sobre a vida de pessoas, povos e nações. E eu sei que você que está participando do propósito, você já escolheu esta vida, esta pessoa para estar lançando a palavra. Porque ela é semente e ela vai dar frutos. Creia tão somente. Mas o tema hoje, nesta tarde, é: dizei a este monte, lança-te daqui para lá. E eu quero já iniciar com uma pergunta: qual, amado irmão ou irmã, qual tem sido o teu monte? Qual é este monte, né? E nesta tarde, amados, está em Mateus 21, que diz assim: vai dando glória, eita glória. Eita, Deus fiel, Deus maravilhoso, amados. Obrigado, eu quero agradecer a cada irmão que entrou, né? Deu uma palavra, né, amados? Eu agradeço a cada ouvinte, a cada irmão, a cada intercessora, porque Deus é fiel, né?
Louvado seja Deus. Eu não vou nem estar muito falando porque, né, amados, a gente sabe que uma perda não é fácil, mas Deus está conosco. Que diz assim Mateus 21:21, Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: lança-te-se e atira-se no mar, e assim será feito. Louvado seja Deus. Mas eu vou ler aqui um pouco, amados, acerca da figueira. Aqui está falando da figueira, né, a qual foi seca. Que diz assim, amados, em Mateus 21, a partir do 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Eita glória, amados, creia tão somente que o nosso Deus, ele é fiel. Mas eu quero enfatizar neste dia alguns pontos positivos acerca dessa figueira que foi seca, diante da palavra do Senhor. E, amados, eu quero falar o primeiro ponto sobre esta palavra: é a autoridade no que falar. Amados, quando algo você lança, quando algo você libera, amados, a sua palavra, as palavras do Senhor na tua boca, ela se torna a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Na verdade, ali, amados, era o próprio Jesus. Jesus, ele é a verdade. E ele, amado, estava dizendo para ela: seque-se. E naquele instante, secou-se, não dê mais fruto. E ela secou. Então, amados, quando nós nascemos de novo, quando nós estamos enxertados na videira que é Jesus, nós somos filhos, nós somos os ramos. E, amados, é natural algo se produzir frutos. Então a palavra, ela se torna a verdade. E ela sai carregada de autoridade. Então o primeiro ponto positivo daqui, acerca desta palavra, é a autoridade. Então, o próprio Jesus, ele falou assim, ó: e vendo a figueira, aproximou dela, mas nada encontrou. Então disse: nunca mais tenha frutos. Amados, aquilo naquele momento, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela sai, amados, com autoridade. Então eu e você, amados, temos autoridade de crente, de Cristo Jesus. Nós somos os pequenos Cristos. E quando nós falamos algo, amados, se a gente não duvidar, amados, aquilo acontece. E o segundo ponto positivo é ter fé e não duvidar para as coisas acontecerem. E assim foi falado. Aqui foi falado no 21. E disse assim, olha, Jesus respondeu: eu lhe asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidar. Então aqui, amado, o segundo ponto é ter fé. Ter fé e não duvidar. Oh, amados, mas diz assim, no terceiro ponto, falar para o monte. Jesus, ele falou, ele disse assim: se você falar para este monte, lança-te daqui, vai para lá, assim acontecerá. Amados, sabe por quê? Porque a fé, amados, não é o que a gente vê. Porque é fácil, amados, eu estiver precisando de algo, eu estou precisando de um valor. E aí o pastor Jorge diz assim: olha, irmã Ana, eu vou dar esse valor para você, eu estou vendo. Porque ele disse que ia me dar. Então é fácil eu acreditar, eu ter fé no que eu estou vendo. Mas, amados, a fé é eu trazer à existência aquilo que não existe. E isso agrada ao Senhor. Aí quando eu digo assim: Senhor, não tem esse valor, mas pela fé, Pai, pela fé eu já recebi, ó, o dinheiro já está aqui. Olha, o dinheiro já está no meu bolso. E aí, amados, o Senhor, ele move montanhas. E aí o que é que o Senhor faz? É como esse monte.
O Senhor toca em pessoas e a pessoa, amado, chega assim como já aconteceu comigo. Olha, eu estava assim e o Senhor mostrava assim. E aí o Senhor chega, amados, move aquela pessoa lhe entrega aquele valor, ou coisas, ou uma palavra, ou um abraço. Então é isso, amado, acerca daquilo quando se tem fé e não se duvida. Amados, é o falar. E diz assim ao monte: a esta situação que você está vivendo, meu irmão, você tem que falar ao monte, dizer a este monte: lança-te daqui para lá. Olha, liga aqui, é ligado lá no céu. É desligado no céu, é desligado aqui na terra. Amado, você tem autoridade. Eu estou falando acerca desta palavra, acerca da figueira seca, ao qual Jesus disse: não vai dar mais fruto. E não aconteceu. E aqui, amados, o quarto ponto: crerem, receberão. Mateus 21, 22, que diz assim, ó: e tudo quando pedirem em oração, se crerem, você precisa crer, receberão. Então, amados, aí você se pergunta, porque muitas pessoas oram: Pai, que meu filho saia das drogas, Senhor, que o meu marido largue a amante. E você está lá na oração, você está orando, você está buscando, mas, amado, na verdade, no Senhor, você não crê que aquele monte ele pode se mover daquele lugar. Você, na verdade, está orando, você está clamando, mas no seu fundo oculto e o profundo, aquele que sonda todas as coisas, ele sabe, amado, que você não está crendo. Sabe por que você não está crendo, amados? Porque na verdade, naquele minuto que você ora, você está ali: Pai, restaura, Pai, liberta, Pai, cura, Pai, sara, radecantaramanai. Você está clamando, amados. Mas o que acontece? Aí, amados, você vai lá no Face e aí você vê lá o seu marido num passeio no shopping, fazendo compra. E aí você estava lá na oração fervorosa, pedindo, chorando, clamando, descabelada, até no jejum, fazendo sacrifícios, pagando preços. Mas na verdade, quando você viu a foto, aí você começa o quê? Murmurar. Toda aquela palavra, amados, que você lançou ali, ao mesmo tempo, é como aquela parábola da semente. Quando ela cai em certa terra, no pedregoso, espinhoso, vem, né, as tempestades, vem as diversidades, mas por quê? Não tem raiz. E o que é que acontece? Não gera-se fruto. Mas há uma diferença, amado, daquele que ora crendo, e ele vê a foto, e ele diz: olha, eu não vivo pelo que eu vejo, mas pela fé. E o meu casamento, essa enfermidade vai ser curada, o meu filho vai ser liberto, a minha situação financeira vai mudar. Porque, amados, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Porque, amados, muitos dizem assim: olha, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas no dia da adversidade, no dia mau, o que é que a pessoa faz? Só murmura, só reclama. Muitos, amados, como eu tenho um grupo, chega ao ponto de dizer assim, amado, de eu sentir. E eu fico imaginando o próprio Deus. A pessoa dizer bem assim: Deus não olha para mim, Deus me esqueceu. Oh, amados, não. E aí quando você vai ver a raiz daquela situação, aquele casamento, amados, você já é a quinta, você já é a sexta. E o mal que aconteceu naqueles outros casamentos está acontecendo no seu, quando você vai ver a raiz daquele mal. Mas eu não quero enfatizar nisso, eu quero enfatizar na figueira seca. E nós estamos destrinchando aqui. E aí, amados, nesta tarde você deve estar se perguntando: mas irmã Ana, missionária Ana, por que o meu monte não tem saído do lugar? E agora eu vou começar a responder a você. Um deles, amado, porque o seu monte ele não sai do lugar, é a dúvida. Guarda aí. E aí nós vamos para Tiago 1,6. O que diz a palavra do Senhor? E nessa tarde, amado, eu quero dizer ao seu coração que você mudar os seus pensamentos, as suas palavras, esse monte ele vai sair do lugar. O livro de Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé.
sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amado, sabe o que é a dúvida? É quando você ora: Pai, restaura o meu casamento. Pai, liberta o meu marido da amante. E aí você orou, você declarou a palavra, pegou até um versículo bíblico. Mas aí depois, quando você sai da oração, que nada você vê, você começa a duvidar. E na verdade, amados, essas palavras que você lançou em oração, não foi oração. Na verdade, amado, você lançou as palavras ao vento. E ela, amado, você ficou, de um lado duvidoso, para lá e para cá. E a Bíblia vai dizer: não pense no 7, Tiago 1,7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha, amado, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Sou eu que estou falando, é a palavra. Tiago 1,7 vai dizer: aquele que duvida, aquele, amados, que peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar. Por isso, amado, que o seu monte não tem saído do lugar. A dúvida. O segundo ponto negativo é a falta de fé. Quando a Bíblia vai dizer, amados, que quando nascemos em Cristo, cada um é colocado uma medida de fé. Talvez a sua fé seja pequenininha, mas você tem fé. E a Bíblia também vai dizer, uma certa ocasião o Senhor Jesus vai dizer: nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Amado, se você tiver esta fé, nem que seja bem pequenininha, você move montanhas. E aí diz aqui 2 Coríntios, que alguém copiou meu script, 2 Coríntios 5,7. Ele mandou para mim, o pastor Jorge, uma imagem com esse. Eu digo: tá me copiando, pastor Jorge? Brincando com ele, 2 Coríntios 5,7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que foi que eu acabei de dizer? Então, a falta de fé. Você tem, amado irmão ou irmã, você tem fé. Se você já aceitou Jesus, se você está em Cristo, foi depositado em você uma medida de fé. Tem muitos que têm a fé sobrenatural para coisas extraordinárias, mas você tem fé. Não diga que eu estou sem fé, não, porque você tem fé. Se você já aceitou Cristo como Salvador, se você está sentado com Ele nas regiões celestiais, que é esse direito que Ele dá àqueles que aceitou Ele, você já tem uma medida de fé. E diz assim: não pelo que vemos. Então, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amado, se eu parar, eu tenho um pequeno comércio. O que toda hora no Google, no jornal, você liga o jornal, eu nem ligo mais. Porque quando você liga, é que o governo vai fazer isso, vai tirar aquilo. É tudo contra, amados, a nossa fé. Mas eu tenho que crer e ficar, amados, com o que a Bíblia diz, que eu sou mais que vencedor. Que a Bíblia vai dizer que quando Isaac, quando Abraão estava em terras que não tinha, que estavam ali, não tinha o que comer, terra que estavam passando fome, era ali naquele lugar onde eles cavavam poços e jorrava água. Então eu creio, amados, que se o poço agora que eu cavar, ele não jorra água, no próximo ele vai jorrar. E assim, amados, coisas vão acontecer, porque eu tenho que viver pela fé e não pelo que eu estou vendo. Porque, amados, eu não tenho que crer que é Bolsonaro o presidente, com todo o respeito à autoridade, que é dele que vem o meu suprimento, que é do meu patrão, que é do meu marido, que é do meu filho, que é do irmão da igreja, do pastor da igreja. Não, amados, que é do Senhor. Porque como ele fez a uma viúva de Serepta, que estava lá, amados, nada tinha para comer. E o Senhor foi lá e enviou o profeta, amado, e houve multiplicação. É nesse Deus que eu creio e que você deve crer. Então eu passei, amado, a deixar de olhar para coisas, para jornal. Porque se a gente parar e olhar, o medo vem.
E o medo é a fé do diabo. E você, amado, não, você é mais que vencedor. Você tem um bom pastor e de nada vos terás falta. Eita glória! O terceiro ponto negativo é a falta de perdão. Eita! Amados, eu quero dizer para você, a falta de perdão fecha portas. E aí nós fomos com uma irmã orar na casa de uma irmã. E aí a irmã orando pelo marido, a irmã querendo a restauração do casamento, e nós fomos lá. Até então, amados, a gente via porque nada estava acontecendo. Mas sabe por quê, amados? Nada estava acontecendo. Sabe por que as nossas orações não passavam do teto? A irmã cheia de mágoa, de rancor, de falta de perdão. E agora eu vou mostrar para você o que a Bíblia vai dizer acerca do perdão. Marcos 11, 25, 26. Eita glória! Eita glória! Marcos 11, 25, 26. E quando estiverem orando, e se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não lhe perdoará os seus pecados. Amados, é como aquela parábola do servo infiel. Ou, amados, ele devia algo grande. E aí, ali o seu Senhor, ele perdoou aquela dívida. E, amados, ele foi solto. E aí, quando ele está a caminho, ele vê alguém que o devia. E ele pega aquela pessoa. E aí, ele começa a cobrar. Começa a espancar aquela pessoa. E ali, amados, ele foi um servo infiel. E aí, acontece, sabe o que, amado? Ele foi perdoado a dívida. E quando ele viu alguém que lhe devia, ele não agiu com misericórdia. E aí, amados, a gente vê pessoas com raiva, com falta de perdão. E aí quer as bênçãos do Senhor. E eu quero dizer para você nesta tarde, que para o seu mundo começar a se mover, você precisa liberar pessoas e coisas, e lugares, e situações, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas eis que se faz tudo novo. Olha, amado, a Bíblia vai dizer esquecendo das coisas. Preste atenção. Nesta revelação, para trás fica. E eis que tudo se fez novo. Amado, como é que você quer que algo novo chegue se o velho não sai? Então, para o novo chegar, o velho tem que sair. Para que o novo venha, as coisas comecem a andar. O agir no amor, o andar em amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para que essas coisas cheguem, as velhas têm que sair. O rancor, a ira, a peleja. Como uma irmã estava no grupo. E aí o Senhor, a gente orando, fazendo um propósito de oração pelo casamento dela. E aí, amados, eu via que nada se movia. Pelo contrário, as coisas estavam ao contrário. O Senhor me mostra, não me deixe enganada. Porque eu creio que quando a gente se levanta em oração, algo se move. E porque este homem, em vez de ele pelo menos ter um momento de a gente ver que a gente está na posição em oração e algo está acontecendo e nada com essa mulher acontece. E aí eu comecei a dizer, olha, amada, muitos casamentos que eu orei, através da restauração do meu casamento, vidas que eu tenho ajudado, casais que eu e meu esposo temos ajudado, a gente vê o sinal do Senhor. Algo está errado. E aí, amados, conversa para lá, conversa para cá. O que foi que eu identifiquei? Numa pouca conversa, ela disse, olha, irmã, sabe a vontade que me dá? É de pegar aquela, aí disse aqueles nomes feios, que eu não vou nem citar aqui, e dar uma surra nela, aquela desgraçada, e começou, amados, eu disse, amada, Deus não está nesse negócio. Ela disse, irmã, Deus me prometeu meu marido. Aí eu disse, amada, o que eu quero dizer para você não é que Deus, ele não vai cumprir, não. Se Deus já falou com você, ele vai cumprir. O que eu estou dizendo é que Deus, ele não vai agir enquanto você estiver amaldiçoando a outra mulher. Aquela mulher está no engano quanto ele. E aí, amados, a gente vê pessoas querendo mover as montanhas dos seus casamentos, não agir em amor, não muda. É uma murmurenta. Me perdoe a sinceridade, amados. Você é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa, mulher que não é aqui.
querendo assim, como se diz, defender o homem porque ele fez isso. Mas na maioria das vezes o homem ele foi atrás da outra, porque mulher, você é uma pessoa que você não anda em amor. E aí quer que seu marido aceita o Senhor Jesus se você, mulher, não demonstra amor por ele. Se você não age, amada, com compaixão, sabendo que é espiritual, que ele precisa do Senhor. E aí, amados, aquela que é sábia, logo ela ganha o seu marido para o Senhor. Mas a tola, o marido vai, amados, e em muitos casos ele não volta mais. Porque ele encontra, infelizmente, lá fora o que ele não tem em casa. E muitas das vezes eu estou falando aqui, não é para mulheres que não conhecem o Senhor, não. São crentes. Mulher briguenta, rixosa, amargurada, com a cara fechada, não se arruma. É o tempo todo com aquela roupa de deputado dentro de casa. Mulher, como é que o homem, ele vai querer ver Jesus em você? Se ele não vê o brilho em você, só vê murmuração. Vai para a igreja, está lá, se enche. E é Deus, é glória, aleluia. Mas em casa, chama ele de cachaceiro. Ele sabe que ele é cachaceiro. Não precisa você lançar na cara dele, não. Você tem que entender que o que está por trás dele é o espírito de Zé Pilintra, que age na vida dele, que faz ele estar no vício da bebida. E cabe a você, mulher, orar, declarar a palavra, lançar o pão sobre as águas, lançar a palavra. Eu creio, você como um diácono. E aí, amados, as coisas vão começar a mover, porque a palavra tem poder, como eu disse aqui, é autoridade. Quando você abre a boca, você tem autoridade. Você crê que quando você abre a boca, amados, olha, nós estamos aqui na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. Aqui por anos, amados, aqui tinha o pré-caju. Fechava-se onde tinha morte, prostituição, aquela bagaçada. E, amada, a igreja começou a orar. Teve um apóstolo que foi até para Israel, e quando ele veio, ele pegou uma pedra, e naquela avenida onde passava esse pré-caju, ele disse para a gente que ele abriu ali e declarou a falência do pré-caju. E Deus criou situações e ali foi fechado, e para nunca mais abrir. Então, amados, a nossa boca, no natural, ela é normal. O que eu falar, ela vai acontecer ao vento. Mas quando ela é carregada de amor, da palavra de Deus, Jesus dentro da gente, amados, ela tem autoridade. Ela abre e fecha. E, amados, aqui há poder. E nesta tarde nós estamos falando sobre o monte. Então, porque o monte não está se movendo? A falta de perdão é uma delas. Então, nesta tarde, minha irmã, meu irmão, se você está, amado, nesta tarde, alguém que você não perdoa, que você está com essa pessoa no coração, você está até como aquela mulher encurvada, você está com aquele jugo, né, com aquele peso nas suas costas. Na verdade, o seu coração, ele não bombeia os frutos do Espírito, mas na verdade, amados, é nomes. Maria, Carla, Paulo, Patrícia, é as pessoas que estão no seu coração, a mágoa. E aí, amados, impede os montes. Quando você ora, como diz aqui, se você estiver, Marcos 11, 25, 26 vai dizer: mas se vocês não perdoar, também o Pai que está no céu também não lhe perdoar os seus pecados. Então, amados, o quarto ponto aqui o ponto negativo é as plantações erradas e as colheitas serão ruins. E aí Gálatas 6, 7, 8 vai dizer assim para a gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou já estar orando por você. Vamos estar orando pelo propósito, né? Lançando o pão sobre as águas. Vamos estar orando. Você que está no propósito, você vai estar orando por pessoas. E grandes coisas vão acontecer. Porque Deus, Ele é fiel. Eita glória. Gálatas 6, 7 e 8, que diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui.
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, amados, eu quero falar para você. E ainda eu quero enfatizar o versículo 9, de Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimar. Então, amados, se você não desanimar sobre este monte, você vai colher. Mas muitas das vezes, amados, nós estamos levando pessoas para o inferno. Em vez de, amados, a gente estar plantando coisas boas na vida dessa pessoa, fazendo o bem. A pessoa já é cachaceiro, a pessoa já está na bebida, mas aí tem uma boca, em vez de abençoar, em vez de estar lançando plantações, porque a palavra ela é semente. Amados, a palavra ela é semente. E aí a gente vê o agricultor, está lá a terra, ele lança a semente, ele crê, mas ele não está vendo, mas lá está sendo criada a raiz. E no tempo certo o fruto, amados, vai nascer a planta. E aí quando ela nasce vai começar a gerar os frutos. Na verdade, aqui a plantação fala sobre suas plantações erradas. E aí muitas das vezes você está ganhando tempo usando sua boca para abençoar. Você está plantando coisas erradas. E aí você quer agora, na oração, você aqui chega, o marido chega, cheio de cachaça, é espiritual. E aí em vez de você estar plantando coisas boas, gerando amor nele, você diz, olha, é um cachaceiro, isso não vale nada, eu vou me separar, e eu vou isso, eu vou aquilo. E aí, amados, o que é que acontece? Que colheita você vai ter? Se você está plantando maldição mais na vida dele, você está declarando sobre a vida dele coisas piores. Bem assim é na sua finança. Ah, esse sistema Bolsonaro, o sistema da direita, da esquerda, sei lá, e aí você começa a trazer aquilo para você e perde tempo com coisas que você deveria estar pegando a palavra e dizer, olha, a Bíblia diz que não, o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Olha, está escrito que Ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Olha, a Bíblia diz que eu tenho um Pai, e Ele é o meu pastor, e Ele suprirá todas as minhas necessidades. Olha, Ele diz que eu sou mais que vencedor. Olha, aqui está escrito uma história, onde Isaac, ele foi para uma terra onde estava havendo fome, e o Senhor disse para ele, Isaac, não sai dessa terra, permanece. E naquele mesmo ano, Isaac ficou riquíssimo. Então não é Bolsonaro, não é o sistema, né, parlamentar, que eles vão criar leis para, no caso, desfavorecer a nós, que vai me deixar mais pobre ou mais rico. Não, é o Senhor que vem o meu socorro, e eu elevo meus olhos para o monte, e este monte, amado, eu tenho autoridade de crente, e o que eu ligar vai ser ligado no céu, e o que eu desligar vai ser desligado. E aí, amado, tem pessoas que estão usufruindo melhor dessa terra, e outros não. Por quê? Porque as suas plantações estão sendo erradas. A falta de perdão, a dúvida, o medo, a falta de fé. E aí nesta tarde, amada, esta foi a palavra. E agora eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre você. Vamos orar pelo propósito. Você que está nesse propósito, né, amado? Estamos hoje é o 5º dia da terça-feira. A semana passada foi gravado porque eu não tive condição de vir. Sexta-feira eu não fiz o programa porque teve o falecimento da minha vozinha, né? Nós estamos ainda nos recompondo, mas Deus é fiel. Ela está num bom lugar, ela está com o Senhor, né? Então, neste momento eu quero orar por você. Então, lança o teu pão, é o propósito, a 5ª terça do propósito. Lança o teu pão. O pão é a palavra. Sobre as águas no profeta são povos, nações e multidão. Então você tem o poder, amado, de orar por nações. Você está aqui no seu estado, ou a cidade, ou município, né? No caso é um povoado. Mas onde você está,
Se você gerou no seu coração o desejo de orar por aquela nação, por aquele país, pode crer, amado, se você não duvidar. Oh, amado, a sua oração, ela chega lá. E coisas são mudadas. Oh, amados, bem assim é multidões. Você vê a multidões de perdido e você ora por esta multidão, coisas vão ser mudadas. Ou povos que são pessoas. Então, amados, você não deixe de orar por esta pessoa. Pega um versículo sobre esta situação que você está passando. É no casamento. Você pega um versículo e lança esta palavra todos os dias. Esteja em oração e comece a dizer: olha, está escrito, o que Deus uniu não separe o homem. Eu vou ficar com a palavra, eu vou crer, eu não vou duvidar. Então nesta tarde de hoje foi essa palavra sobre o monte. Você não pode desistir. É sobre a enfermidade. Olha, aqui o mundo está dizendo que é isso mesmo. É porque comemos muitas coisas embutidas, né? Coisas enlatadas. E aí a galinha colocou hormônios. Mas, amados, não. O seu corpo é sarado. Você tem a vida de Deus dentro de você. E você começa a declarar: olha, o Senhor já levou. Ele diz que ele, pelas pisaduras nós fomos sarados. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí você vai declarar: olha, nenhum órgão meu eu vou perder. O câncer não vai chegar sobre mim. E ainda que você esteja enfermo, você vai começar a orar, você vai começar a clamar, e você vai, amados, com autoridade na palavra do Senhor, e dizer: eu sou sarado, eu sou curado. E aí essa enfermidade ela vai bater em retirada da sua vida. Ou se é a finança, a Bíblia vai dizer que o Senhor já vos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Está escrito, Efésios 1:3. Então você não precisa de mais uma campanha para você ser abençoado, não. Você já é abençoado, a Bíblia diz. Então, amados, não precisa você passar 7 dias na água, sem comida, ou sem água, sem comida, para conseguir um carro novo, não. É só você declarar: Senhor, eu oro, eu creio. Senhor Deus, está escrito. E é o meu sonho eu ter o meu carro. Eu já tomo posse da chave. Eu já me vejo dentro dele, a cor dele. E você traz à existência aquilo que não existe. E no tempo propício, Deus ele vai dar o sinal. Ele vai dizer: olha, o Espírito Santo de Deus vai bradar: agora é o tempo de comprar. Agora é o tempo de pesquisar. Vai nessa força, o dinheiro vem. O tempo chega e você vai comprar. Guiado pelo Espírito. Amém? Bem assim, amado, é sobre um filho nas drogas. Não, eu não aceito. A Bíblia vai dizer no Salmo 127 que os filhos são herança do Senhor. Então o meu filho, ele é o meu galardão que o Senhor me deu, mas ele é do Senhor. E aí você começa a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não vai perecer, eu não vou perder para o diabo. E você vai dizer: olha, Satanás, larga o meu filho. E aí, amas, a palavra poder. E na autoridade, o seu filho, ele vai ser liberto. E ele vai aceitar Jesus. Então vamos orar pelo propósito nesta tarde. Oh, Pai Santo, Pai querido. Oh, maravilhoso, eterno Pai, diante da tua palavra, eu oro por cada irmã que está nesta tarde participando do propósito, lançando o pão sobre as águas. Pai, esta pessoa pegou um versículo e um capítulo e tem declarado a palavra, o pão, sobre esta pessoa. Oh Pai, uma cura de enfermidade, uma cura na alma. Senhor Deus, se seja esta palavra lançada sobre um viciado, Pai, sobre uma pessoa, Pai, que esteja precisando ser liberta, Senhor, nesta tarde. Senhor Deus, de toda amarradura de Satanás, do vício da cocaína, da maconha, do crack, da prostituição. Pai, declaramos que ela é liberta em nome do Senhor Jesus. Trazemos à existência o que não existe. Pai, esse casamento que está, Senhor Deus, destruído. O homem já saiu de casa, Pai Santo, Pai querido, está morando com a amante. Pai, está escrito: por isso o homem deixará o teu pai e a tua mãe, e se unirá a sua esposa, serão uma só carne. Por isso que Deus uniu, não separe o homem. Pai, a tua palavra diz em Malaquias 2,16 que o Senhor odeia o divórcio.
Oh, Pai, então diante da tua palavra, se o Senhor odeia o divórcio, a separação, esse casamento não vai se acabar. Nós lançamos esta palavra, Pai. Radecantaramanai, rodequeterenemai. Oh, Senhor Deus, e não vai haver separação. Oh, Pai, Satanás, ele vai contra tudo que é a tua palavra, mas está escrito. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Eu criei, por isso falei. E o mesmo Espírito da fé, cremos, por isso falamos. Está escrito. Oh, Pai, porque o reino do Senhor não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Oh, Pai, declaramos a libertação nesta tarde deste casamento, Pai. Não vai haver separação, Pai, porque esta mulher aprendeu segundo a tua palavra. Pai, que ela deve liberar perdão para amante, deve liberar perdão para este homem, deve liberar perdão até para ela mesma, Pai, que se encontra aí se sentindo culpada, angustiada, atribulada, irada, Pai. Pai, nenhuma condenação há, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Oh, seja livre, minha irmã, de todo o peso. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra amante a sua guerra. A sua guerra, amada, não é contra o seu marido. Não é contra os amigos dele, ou contra a família dele. Oh, Sheketeremai, que tem apoiado essa sem vergonhice. Roheketeremai, Raneke. Pai, eu oro, levanto o clamor pelas famílias, pelos casais que têm sido alvo de Satanás e seus demônios. Roketeremai. Oh, Pai, estamos num tempo como nunca se ouve. Oh, Pai, da lascívia, esse espírito de sensualidade. Raqueteremai, roqueteremai. Oh, Pai, mulheres, Senhor, roqueteremai, que tem entrado, Pai, em casamento, destruindo lares. Esse espírito de pombagira cigano. Roquetepras. Oh, Pai, oramos, Senhor, por libertação nas famílias, porque a tua palavra diz, um Salmo 127, se não for o Senhor que edifica a casa, em vão, oh Pai, trabalhos que edifica. Se não for o Senhor, Pai, que guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Oh, Pai, edifica esta casa, Senhor. Edifica esta família. Oh, Pai, a tua palavra diz em Malaquias que converterás o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Oh, Pai, é uma profecia. E diante desta profecia, o diabo tem usado os filhos para matar pais, pais para matar os seus filhos. Mas levantamos um clamor. A igreja se levanta em oração. Ora canteremai, rochequeteremai. Oh, Pai, damos uma ordem a Satanás e seus demônios que largue as famílias, largue as mentes dos jovens. Oh, Pai, eu declaro que nenhum destas mães ou pais que estão assistindo esta programação, vocês vão matar os seus filhos, ou seus filhos vão lhe matar com palavras, ou até mesmo com assassinato. Oh, Pai, rohequeteremai, rodequeterecantaramai. Oh, Senhor, Pai, levantamos um clamor pelo presidente, Pai. Oh, Pai, mas eu quero dizer, Pai, declarar que quem governa a minha vida, a vida da minha casa é o Senhor, Pai. Porque maldito o homem que confia no homem. E coloca, Senhor,
a tua força, Pai, na mão dos homens. Oh, tchequecheremai. Nenhuma lei, oh Pai, vai vir contra a minha casa e a minha família, porque eu estou firmada na tua palavra. E a tua palavra diz que família é projeto do Senhor. Requecheremai. O Senhor, Pai, é o dono da minha casa e da minha família, e da família desse povo, nações e multidões que está assistindo. A nossa família é projeto do Senhor. Oh Pai, desde a fundação, o Senhor disse que não é bom que o homem estivesse só. E o Senhor deu a mulher, oh Pai, como a sua ajudadora, Pai. E o Senhor tem um plano e um projeto. E aqueles que estão nesta tarde ligados no Espírito, oh mulher, oh homem, ore por sua casa. Eu tenho visto, Pai, oh, muitos cristãos destruindo seus lares por pequenas coisas, Pai. Oh, Pai, que nós estejamos na tua palavra, porque ela é a verdade. Oh, Pai, quando a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor tudo fez pelo poder da palavra. Oh, Senhor. Oh, Pai, oramos nessa tarde. Eita glória. Por cura na alma. Requecheremai. Oh, Pai, esse espírito maligno, Senhor, da depressão, da opressão que tem oprimido, Pai. Oh, Pai, quando a tua palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, Pai. Oh, Pai, e muitos estão preocupados com coisas, Pai, e não por pessoas. Mas Jesus, o Senhor se preocupava, o Senhor parava no poço, oh Pai, para atender, estender a mão à samaritana. Oh Pai, quando uma foi pega em adultério, a ponto de ser apedrejada, Pai, o Senhor estava ali. Oh, requecheremai. O Senhor é amor, Pai, e o Senhor tanto amou, Pai, que se doou pela tua igreja que somos nós. Oh, requecheremai. Pai, nós esperamos pelo arrebatamento da igreja, Pai. Oh, Pai, que nós não venhamos desfalecer. Oh, requecheremai, Pai, no tempo, Pai, que estamos vendo, Pai. Oh, se cresceu, Pai, a iniquidade, Pai. E o amor de muito tem se esfriado, Pai. Oh, Shekecheremai. Oh, Pai, nos fortalece no Senhor, Pai. O Senhor é a tua rocha, Pai. Jesus Cristo é a nossa rocha. Oh, Shekecheremai. Oh, Pai, nesta tarde, Pai, eu creio que este clamor, esta oração, essa intercessão, Pai, pessoas do outro lado, Pai, pelo Espírito, eu vejo pessoas sendo levantadas de dentro para fora. Oh, Shekecheremai. Curas sendo liberadas nessa tarde, meu Pai. Oh, Shekeche. Oh, pessoas que estavam enfermas nesta tarde. Oh, Requecheremai. Senhor, sendo curadas. Oh, casamento, Senhor, destruído nesta tarde. Deus está tocando no coração de pedra, Pai, porque eu creio, Pai. Oh, Shekecheremai. Oh, Pai, é uma programação. Oh, Pai, mas quando a tua palavra ela está, Pai, a tua palavra sobre a água, oh, Pai, sobre as vidas, Pai. Oh, Pai. Oh, o dilúvio veio. Noé e sua família subiu naquela barca. Requecheremai. Hoje a barca vai subir, Pai, o arrebatamento da igreja, mas não sobre as águas, mas as águas vão subir, oh, e se encontrar com o Senhor nos ares, Pai. Oh, Shekecheremai.
Ai, Pai, oh, te rendo graça, meu Senhor. Oh, Pai, grande é o que o Senhor tem feito, Pai. Nós somos a geração do arrebatamento, eu creio, meu Pai. Recantaramanai, ecochequecheremai, Senhor. Oh, Pai, lançando o pão sobre as águas. O pão é a palavra, Pai. Estamos no tempo da palavra. Requecheremai, porque as línguas cessarão, as profecias também, Pai. Mas ficará o amor, oh Pai, a fé, oh Shekecheremai, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, o amor, oh Pai, andemos no amor, aleluia, porque o Senhor amou e deu seu Filho, e o seu Filho por amor obedeceu, mesmo como ele disse, oh Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então, pela obediência, Jesus, se entregou. Naquela cruz se fez maldito por nós. E ele nos amou. Por isso, nesta tarde, amado, eu quero te dizer, levanta-te, você que está caído. Oh, amados, porque o Senhor, ele te amou. Que ele nesta tarde seja o teu marido, o teu dinheiro e o teu patrão. Oh, Shekecheremai. Aleluia, Senhor. Oh, glórias. Oh, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor, meu Pai. Aleluias. Oh, amados. Nesta tarde está conosco. Eu tenho só uns 7 minutinhos. Está conosco a Janine Shoa, a Ana Paula Nunes, a Eliana Pinheiro. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. O José Helder está conosco. A Aparecida Soares. O Tiago Neves. A Nesse Galvão. A Neide Marreiros. Sirene Lemos. A Nailde Mereiros. Louvado seja Deus. A Tânia Cerato, a Marina Castro está conosco, Sobral Edênia, Jô Teixeira. E eu quero dar uma palavra nesta tarde para todas vocês que estão aqui. Eu quero liberar esta palavra. Louvado seja Deus. E eu senti desta palavra que está aqui em 1 Coríntios 11. Louvado seja Deus. 25. Da mesma forma, Deus, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se vós tivesse o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberiam juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros. E é isso, amados, que o Senhor quer. Que eu e você estejamos sempre esperando um pelo outro. Que a gente sempre esteja, amados, preocupado com o próximo, andando em amor. E isso é que o Senhor quer que a gente esteja reunido na comunhão, né? E aqui ceando com o Senhor. Essa é a ceia, a comunhão. O Senhor se reuniu. Então você não deixe de reunir. E nesta tarde eu quero, amados, perguntar para você que nunca confessou Jesus como único e Salvador, não poderia sair daqui e perguntar a você, ou se você quiser aqui dizer: olha, irmã,
Eu não conheço Jesus, mas eu sinto o desejo de aceitar Ele como único Salvador. Romanos 10:9 diz que com o coração se crê para a justiça, mas Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa para a salvação. Então você precisa confessar. Eu quero dizer para você, amados, como eu sempre enfatizo, placa de igreja não salva, religião não salva, amados, pastor não salva, sacerdote, ancião, mas é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no singular, não está no plural. Então não existe vários caminhos, não existe várias portas, só existe um caminho que leva à salvação, e é Jesus. Você tem que aceitar Ele como seu único e Salvador. E aí, amados, temos um intercessor, que Ele foi para o Pai, está sentado à direita de Deus Pai, e deixou o Espírito Santo de Deus. É o nosso Consolador, e é Ele que vai nos guiar de toda a verdade, o Espírito Santo de Deus. Então, amados, você que quer fazer uma nova aliança, ou se nessa tarde você quer aceitar Jesus, você pode estar entrando no meu WhatsApp. Eu vou estar fazendo uma oração de confissão, para que o Senhor perdoe todos os seus pecados, as suas iniquidades. Você precisa confessar, não para mim, mas para o Senhor. E aí, amar, dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como o único e Salvador da minha vida. E não coloque, amado, nenhuma outra pessoa além do nosso Deus, porque Ele é o nosso Salvador. E você não vai ao Pai se não for através de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, a videira verdadeira. João 15 diz que Ele é a videira verdadeira. Então, nós somos os ramos. Nós temos que estar injertados na videira. E o agricultor é o nosso Deus. Então, amados, não venha dizer que o seu Deus, você pode até crer, acreditar, mas o verdadeiro é o que a Bíblia diz. Se você crê na Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Amém? Pai Santo, Pai querido, eu quero agradecer por mais um programa. Oh, Pai, que o Senhor esteja aqui com cada, Senhor Deus, pessoa que vai apresentar o programa. Oh, Senhor Deus, a cada ouvinte que vai continuar nesta programação, porque o Senhor quer derramar mais neste lugar, através dos seus vasos, através de cada pessoa que está aqui, sendo um canal do Senhor. Quero apresentar a vida do pastor Jorge. Oh, Pai, este canal que tem alcançado vidas, nações, multidões. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Oh, no intuito, Senhor, de derramar aquilo que um dia recebemos, a Tua palavra. Oh, Pai, de graça recebemos, Pai, de graça estamos dando a Tua palavra. Porque, Pai, nós devemos evangelizar a tempo e a fora de tempo, porque o Senhor está voltando. Amém? Glória ao Senhor.